Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou de antemão para que pudéssemos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e para a tua vida. Romanos 5,17 e Apocalipse 1:6. Abençoado, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Meu Jesus da glória, é muito forte isso, hein? Olha o tema: forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu Jesus da glória. É complicado, abençoado. É polêmico esse tema, por quê? Porque, infelizmente, abençoado, todos nós sabemos que o sistema religioso tem uma interpretação equivocada a respeito desse versículo e de muitos outros, né, versículos da Bíblia. Mas nós vamos tentar aqui, de uma certa forma, esmiuçar isso, desvencilhar, né, isso, para que nós possamos entender, né, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Abençoados, deixa eu já agradecer aos novos inscritos no canal. Você que tem se deixado a sua inscrição no canal, que Deus possa continuar te abençoando. E você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever, deixe o seu comentário, deixe aí o seu joinha, porque assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas. Abençoados, e para falarmos sobre esse tema complicado, polêmico, eu gostaria de fazer uma leitura com você no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que tem tudo a ver, né, com esse tema. Efésios, capítulo 6, no versículo 12, olha o que diz: porque não temos que lutar contra a carne. Deixa eu dar uma parada aqui já, abençoado, para dizer, né, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, nossa luta, abençoado, não é contra pessoas, né? Infelizmente, de vez em quando aí a gente vê, né, alguns vídeos aí rolando no YouTube, pastor brigando com pastor, missionária brigando com pastor, pastor mandando prender outro pastor, sabe, para ficar com a igreja do pastor, enfim, é uma ganância terrível. Mas a Bíblia diz aqui, querido, a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas. A nossa luta é contra o sistema que está implantado aí. Sistema político e sistema religioso. Você vai entender isso, né? Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Abençoado, nós precisamos entender também essa questão de principados e potestades, abençoado. Por quê? Porque, infelizmente, abençoado, foi passado para a gente, né, quase que cultural isso, né, uma ideia errada também de principados, né, a maioria dos crentes tem essa ideia de que principados são demônios, potestades são demônio, é diabo, não tem nada a ver, abençoado, uma coisa com a outra. Se você ler a história, querido, você vai ver que Paulo aqui está vivendo um contexto onde Roma dominava o mundo, abençoado. Roma tinha o controle de tudo, você entendeu? Tanto político como religioso. Então, principados aqui, querido, eram pequenos príncipes que tomavam conta de pequenos povoados, eram principados, você vai entender o que Paulo estava querendo dizer aqui. Não tem nada a ver com essa ideia, abençoado, que foi passado para nós durante dezenas de anos, né? De que são demônios que estão agindo, né? São principados, são demônios, e potestade é o diabo, e por aí vai, né? Eles vão fantasiando as coisas. Mas a verdade, querido, que Paulo está falando aqui, querido, dos principados, príncipes, pequenos príncipes que dominavam pequena região, e potestade, querido. A palavra potestade vem de poder, né? Era quem governava Roma, era quem
o poder político e o poder religioso. Você vai entender isso. Principados contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século. O que Paulo estava dizendo aqui? Os príncipes, que eram príncipes que dominavam pequenos povoados naquela época, no governo de Roma, e que eles governavam com maldade, abençoado. Você entendeu? Quando Paulo fala aqui de trevas, contra os príncipes das trevas, está querendo dizer o quê? Príncipes que dominavam o povo com maldade, que humilhavam o povo, e até hoje é assim, né, abençoado? Se você olhar, né, quem que manda no mundo? É o poder político, o poder religioso. Não tem como. Basta você olhar para Brasília, né? Qual que é a maior bancada política lá em Brasília? É a bancada religiosa, né? São os religiosos lá que compõem a maior bancada lá em Brasília. Então, o poder político e o poder religioso sempre andou de mão dada, abençoado. Desde aquela época de Paulo e até hoje é assim, abençoado. Não tem como fugir disso. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? A nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne, contra sangue, mas sim contra esse poder aí que domina as pessoas, que humilham as pessoas, que governam, que cauterizam a mente das pessoas, subjugam as pessoas, né, que manipulam as pessoas. Era isso que Paulo estava dizendo. Aí ele diz aqui, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais aqui, querido, tem duas interpretações. A primeira, querido, é que se você for analisar, nós estamos aqui nos lugares celestiais, querido. A Terra é um lugar celestial, nós estamos abaixo do céu. É um lugar celestial aqui. Nós não estamos no céu dos céus. Só quem está lá no céu dos céus lá é Deus. Nós estamos aqui nas regiões celestiais. Nós estamos aqui o que está acima de nós, essa atmosfera aqui é o céu. Entendeu? Então, e a Terra é um lugar celestial. Essa é uma interpretação. Agora, outra interpretação que nós podemos fazer de lugares celestiais, que o Paulo estava falando aqui, é o nosso coração, a nossa mente. Porque se você for analisar o governo, né, o sistema político e o sistema religioso domina o quê? A mente das pessoas, o coração das pessoas. Você entendeu? Com o quê? Com engano, com maldade, né? As pessoas sofrem na mão do governo, ou sofrem na mão do governo, ou sofrem na mão da religião, né? É uma coisa terrível, pessoal. Se você for analisar o que a religião faz com as pessoas, é muita maldade. Então o Paulo estava falando aqui, ó, são hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, sabe? É terrível o que o governo faz com o povo, né? Você conhece, né, a história, basta você ler, assistir televisão, ver o jornal, é terrível, né, o que o governo faz. E é terrível também o que a religião faz com o povo, pessoal. Manipula o povo, é muita maldade, né? Pastores que levam a oferta das viúvas aí, né? A viúva trabalha um mês todinho para ganhar o salário mínimo, tem que pagar 10% de dízimo para o pastor ter qualidade de vida. Isso é uma maldade ou não é? É uma maldade que eles fazem com o povo. Cobram 15 mil, 10 mil, 20 mil para fazer uma pregação de 1 hora, para cantar no evento, no ginásio. Isso aí é muita maldade, abençoado. Então, o que Paulo estava dizendo aqui? A nossa luta é contra essas pessoas, é contra esse sistema, tanto político como religioso, que manipula as pessoas. Na verdade, é isso que Paulo estava dizendo. Paulo não estava falando aqui de demônio, de diabo, nada disso. Infelizmente, o sistema religioso interpreta, né, equivocadamente isso. Diz que é demônio, diz que é diabo, que a nossa luta é contra os demônios, é contra os diabos, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, querido. Você vai entender isso. Então, abençoado, essa é a revelação dessa palavra aqui. Paulo estava vivendo um contexto onde quem dominava era Roma, né? Roma tinha o poder político e religioso da época, né? E a preocupação de Paulo com os crentes da época era essa: revestivos de Deus, busca a Deus em oração, vivam a vida diante de Deus e luta contra esse sistema. Vamos lutar contra esse sistema que está aí, tanto político como religioso. E até hoje é assim, querido. Todos nós sabemos que o sistema político e o sistema religioso andam de mão dadas, né? Como eu disse, né? Não é à toa que a maior bancada que tem lá em Brasília é evangélica. Isso aí é fato, querido. Não tem como fugir dessa realidade. Então, isso aqui está claro, querido. Né? Paulo está falando aqui, querido, do poder político e poder religioso. Não tem nada a ver com o inferno, com o diabo, com o demônio. Não tem nada a ver. Abençoado. Deixa eu ler aqui mais alguns versículos. Eu não quero me estender
nesse vídeo. Mas eu gostaria de ler com você aqui em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículos 14 e versículo 15. Olha o que diz. Você vai entender, querido, que Paulo em momento nenhum está falando aqui de demônio, de diabo. Infelizmente, querido, o sistema religioso faz uma interpretação equivocada. E se você for analisar também, querido, João Ferreira de Almeida fez o favor, né? Nós temos que entender isso também. Todos nós sabemos que João Ferreira de Almeida era um padre católico e ele traduziu a Bíblia, querido, baseado nos conceitos católicos religiosos que ele tinha, né? João Ferreira de Almeida, ele acreditava em diabo, acreditava em inferno, acreditava na volta de Jesus, acreditava em demônios. Ora, se ele traduziu a Bíblia, se ele for o tradutor da Bíblia, né? Ele, lógico, ele colocou os conceitos religiosos que ele tinha. É por isso que quando você vê na Bíblia diabo, por exemplo, vamos botar aqui em Efésios, capítulo 6, no versículo 11, ele diz aqui: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Se João Ferreira de Almeida tivesse o entendimento da graça, ele não ia colocar diabo aqui, ele ia colocar o quê? A carne, querido. Porque tudo é carne, abençoado. Não tem nada de diabo. Tudo procede da carne. Você entendeu? Então ele diz assim, aqui, versículo 11, né? Revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O que ele estava falando em outras palavras? Para que vocês possam estar firme contra as astutas ciladas da carnalidade humana, da ambição, da ganância, da maldade, né? Do terror psicológico. Enfim, querido, são tudo que acontece, querido, de mal nessa existência aqui, parte do coração do homem, nada entra, não tem demônio, não tem diabo que entra na pessoa, tudo sai da pessoa, né? Eu ia deixar para ler lá mais na frente, mas eu já vou aproveitar e vou ler aqui com você, antes de ler Colossenses capítulo 2, deixa eu ler com você aqui Marcos, para nós entendermos bem essa parte aí. Olha o que diz em Marcos. Você conhece também essa leitura. Marcos 7, 21. Olha o que diz aqui. Porque do interior do coração do homem. Veja, abençoado, não tem demônio. Demônio não entra em ninguém. Diabo não entra em ninguém. Do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios. Não existe aquele demônio de prostituição. Não existe pombagira. Como que vai entrar pombagira numa pessoa? Não tem como, abençoado. Isso aí é cultura ou vamos dizer assim, tradição, né, de algum país lá da África, né, vamos dizer assim, né, eles inventaram esse nome aí de pombagira, enfim. Então, mas não tem nada a ver com o demônio em si, com o diabo em si, abençoado. Olha o que está escrito aqui. Versículo 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituição, os homicídios. Quando alguém mata alguém, abençoado, não é diabo. É obra da carne. Sabe? Está dentro do coração do homem toda a maldade. Você entendeu? Como a palavra que fugiu da minha mente é folclore, né? Tem muita coisa que é folclore, abençoado. Não é demônio. Sabe? Quando eles dizem, é pombagira, é Zé Pilintra, e tantos outros nomes que tem aí que eles dão para demônio, né? Isso aí é folclore, abençoado. Não tem nada a ver com... não tem nada a ver com o demônio em si. Não tem nada a ver com o diabo. Então olha de onde parte os demônios. Você vai entender isso. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Aí o demônio está aqui, está dentro do coração do homem. Os demônios, abençoados, está dentro do coração desses pastores aí gananciosos, desses cantores que cobram 10, 15 mil para cantar. Você entendeu? Isso é demônio, isso é soberba, isso é ganância, isso é obra da carne, abençoado. Esses são os verdadeiros diabos, porque diabo nenhum entra em ninguém. O que entra nas pessoas, o que sai, na verdade, das pessoas é isso. Todas as obras da carne. A Bíblia está bem clara quando diz isso aqui. Então, abençoado, vamos voltar lá para Colossenses, né? Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, olha o que diz. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, ou seja, todos os nossos pecados, toda a nossa maldade, toda a maldição, tudo aquilo que era contra nós, querido, tudo aquilo que
poderia vir sobre cada um de nós, foi anulado na cruz, né? O script de dívida que havia contra nós, querido, foi anulado na cruz, foi desfeito na cruz. É o que a palavra diz aqui, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, abençoado, por isso que nós que estamos em graça falamos que não existe mais pecado. Não existe demônio, não existe diabo, não existe nada disso. Isso aí é tudo coisa da religião, invenção da religião. Para prender as pessoas dentro do sistema, cauteriza a mente das pessoas. A religião é um encantamento e as pessoas ficam presas a essas fábulas religiosas. Versículo 15 diz assim: e despojando os principados e potestade. De novo, abençoado. Potestade e principados, todos nós sabemos que é poder humano e poder religioso, né? Se você ler a história, você vai ver isso. Mas vamos entender, né, como o sistema religioso entende, que potestade aqui e principados são demônios. Vamos entender assim. Mas olha a continuação do versículo que diz assim: os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Primeiro ele diz, despojando, em outras palavras, foi aniquilado, foi desfeito, não tem mais poder, acabou, né? Nós estamos falando do ponto de vista de que potestade e principados são demônios, né? A Bíblia diz que Jesus anulou na cruz, despojou, aniquilou, né? E na parte B do versículo ele diz assim, ó, e deles triunfou em si mesmo. Então, ainda que existisse demônio e diabo, já teria sido aniquilado na cruz, abençoado. É o que diz lá em Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado na cruz. Você entendeu? Ainda que a gente aceitasse essa ideia de que diabo e demônio existem, porque não existe, né? Esses diabos, esses demônios foram guiados pela religião para causar medo e terror nas pessoas. Essa é a verdade. Então, abençoado, o fato é esse. Em momento nenhum, abençoado, Paulo está falando aqui de demônio, de diabo. Não, Paulo está falando da potestade, né? Dos principados, por quê? Porque nesse contexto aqui, Roma dominava, o Império Romano dominava o mundo. Então, nós vamos ler aí ainda em Marcos capítulo 5, né? Não sei se vai dar tempo ainda, mas nós vamos tentar ler. Marcos capítulo 5 fala, né, do exército de Roma, que era chamado de legião. É outra interpretação equivocada que o sistema religioso faz. Você entendeu? Não tem nada de demônio, não tem nada de diabo, querido. Principados e potestade era o poder político, era o poder religioso, que sempre andaram de mão dada, até hoje andam de mão dada, abençoado. Você pode ver, ultimamente aí, né, todo mundo acompanhou, né, o apoio que a igreja deu ao Bolsonaro. Você entendeu? O que é isso aí, querido? É a igreja andando de mão dada com o poder político. Tá claro isso, só que não enxerga isso aí quem não tem olhos iluminados. A igreja, abençoado, e o sistema político sempre andaram de mão dadas, não tem jeito, sempre foi assim, né? Por que eles crucificaram Jesus, abençoado? Quem crucificou Jesus foi o poder político e religioso. Não tem como fugir dessa realidade, e até hoje é assim, abençoado. As pessoas são dominadas por essas hostes espiritual da maldade, chamada poder político e poder religioso, abençoado. São hostes espiritual da maldade, é o que o Paulo está dizendo aqui. Você entendeu? A religião, ela é uma maldade muito grande que a religião faz com as pessoas, abençoado. Eu já vi a pessoa dar o dinheiro da passagem na igreja, sabe? Eu já vi pessoas dar bidismo, tridismo na igreja. Isso é muita maldade que fazem com as pessoas. Muita manipulação. Então, o Paulo está falando que a nossa luta é contra esse sistema, tanto político como religioso. Vamos ler lá em Marcos, abençoado. Lá em Marcos, para a gente terminar aqui, senão a gente vai, né, passar do tempo aqui. Esse vídeo aí vai me bloquear já já. Outra história, abençoado. Marcos capítulo 5, todos nós conhecemos a história do Gadareno. Todo cristão, todo evangélico, abençoado. Cristão não, evangélico, né? Ele faz uma interpretação equivocada dessa história do Gadareno, abençoado. Eles dizem que era demônio, né? Novamente, João Ferreira de Almeida, quem traduziu essa Bíblia, né? Ele fez questão de colocar aqui no título, o endemoniado Gadareno. Por quê? Porque o João Ferreira de Almeida, ele tinha uma cultura católica, religiosa, né? Ele acreditava
Ele era padre católico, ele acreditava em demônio, acreditava em diabo, acreditava na volta de Jesus, acreditava em inferno. Então, tudo que ele escreveu, tudo que ele traduziu aqui, ele traduziu baseado naqueles conceitos religiosos dele. Por isso que ele colocou o demônio aqui. Se você ler a história, você vai ver que na cultura judaica, eles tratavam uma pessoa endemoniada, era uma pessoa enferma, era uma pessoa que tinha doenças, né? Jesus, ele nunca expulsou demônio de ninguém, abençoado. Jesus expulsava espírito de enfermidade, sabe? Daimon, se você for olhar, querido, demônio, né? Daimon no grego, significa um estado de espírito, né? Qualquer pessoa pode ficar endemoniada. Se você ficar desequilibrado emocionalmente, querido, você vai ficar endemoniado, né? Mudou o seu estado de espírito. A palavra demônio significa isso. Então, esse demoniado gadareno aqui, querido, que a Bíblia fala, na verdade, ele era um esquizofrênico. Era uma pessoa cheia de problemas mentais, abençoado. A pessoa não falava coisa com coisa, né? A pessoa se atirava no fogo, se lançava em pé, rasgava o seu corpo com pedras, dormia no cemitério. Uma pessoa com problemas mentais, né? Basta você ir no manicômio e você vai ver um monte de pessoas assim. E esse gadareno era uma dessas pessoas. E olha aqui o que a Bíblia diz no versículo 4, abençoado. No versículo 4 diz assim, ó: porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeias, quem que prendia esse homem com grilhões de cadeias, querido? Era o exército romano. Novamente, esse contexto aqui é um contexto onde quem dominava era Roma. E o exército romano, querido, ele era dominado, né? Um conjunto de soldados, né? Um grupo de soldados era chamado de legião. Você entendeu? Então, esses soldados romanos, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Quem prendia esse homem aqui, né, esse esquizofrênico, o gadareno, era o exército romano. Foi por isso que ele disse aqui, querido, quando Jesus perguntou para ele, no versículo 9, né? Jesus chega para ele e diz: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ele era um esquizofrênico, ele não falava coisa com coisa. Aí, como o exército romano, os soldados romanos prendiam ele, né? E era uma legião de exército romano. Se você for ver na história, você vai ver que o exército romano, um conjunto de exército de homens do exército romano, era chamado de legião, né? Aí ele disse: meu nome é Legião. Ele não falava coisa com coisa. Ele estava querendo dizer, na concepção dele: eu sou um dos soldados romanos. Meu nome é Legião, porque somos muitos. Estava falando dos soldados romanos. Você vê que tudo tem a ver com a cultura, abençoado. Só que o sistema religioso pega isso e transforma, né, espiritualiza, né? E diz que é demônio, que é diabo, que o rapaz era carregado de demônio. Nada disso, o rapaz era esquizofrênico. Não tinha demônio nenhum, era um espírito de enfermidade, ou seja, um espírito de loucura. É o que nós lemos aqui, ó, em Marcos 6, Marcos 7, 21. Olha o que diz aqui, ó. O que ele tinha? A loucura, espírito de loucura. Era uma obra da carne também. Não tinha demônio nenhum. Era loucura. Então tem muita gente, abençoada, que tem um espírito de loucura, só que na igreja é visto como endemoniado, né? E quer expulsar o demônio, aquela coisa toda, quando na verdade tudo é obra da carne, não tem nada de demônio, abençoado. Então olha o que ele diz aqui, ó. Vamos ler o versículo 6. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Aí, querido, ainda que fosse demônio, como que o demônio ia adorar a Jesus, abençoado? Ainda que fosse demônio, não era demônio. Se ele adorou a Jesus, abençoado, é porque não era demônio, era doença. O rapaz era esquizofrênico, não falava coisa com coisa, por isso que ele disse: Legião é o meu nome. Ele estava se referindo aos soldados romanos que acompanhavam ele ali, que tentava prender ele com cadeias, com grilhões. Você entendeu o raciocínio, abençoado? Só que o sistema religioso gosta de botar medo e terror nas pessoas, diz que é demônio, que era diabo. Abençoado, o vídeo está ficando muito longo, eu quero terminar ele aqui, mas eu já quero pedir, né, para você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever no canal, né, deixa aí o seu joinha, faça o seu comentário, para que mais pessoas possam entender o evangelho da graça de Deus. Que Deus possa abençoar a minha vida e abençoar também a tua vida. Fica na paz.